administradores, administradoras. Estamos com mais um podcast Administrador em Ação, né? E hoje trazendo uma pessoa que tem uma experiência bárbara na área de administração, né? Ele é formado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós em planejamento estratégico e estatística. Atua no setor de prestação de serviço, transportes, né, como gestor da rodoviária de Porto Alegre, onde ele teve oportunidade de ocupar vários cargos lá na área de finanças, informática, área de implantação de planejamento, operação e agora mais recentemente inovação. E ele é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e também envolvido muito com o time do coração, que também é o meu, né, que foi presidente por 2 gestões, foram 4 anos, mas também passou como conselheiro da Fundação do Internacional, diretor de comunicação social, vice de administração e finanças e vice de futebol. E, no final, como presidente, onde ele teve um grande desafio, que foi a reforma do estádio Beira-Rio para ser uma das sedes da Copa de 2014. Então, conosco hoje, Giovanni Luiz. Obrigado, Giovanni. Estamos aqui de administradores para administradores. Bem-vindo. E obrigado por aceitar o nosso convite, né? Não, eu vou ter o privilégio de me dirigir a todos que estão nos assistindo para dizer que, para mim, é um privilégio de te chamar de presidente. Presidente dos sindicatos dos administradores. Pude conviver contigo no Internacional, num grande desafio em 2002. 10, 11. Sim, mas 2002, 2002 quando a gente lá. começou lá, de sócio. né, em 2002, e ali viemos por muitos e muitos anos. Então, e hoje ver, né, uma pessoa da tua qualidade, da tua bagagem, da tua experiência como presidente do sindicato, para mim é uma satisfação enorme, porque eu convivi contigo, eu trabalhei contigo. Muitas vezes as pessoas se conhecem, sabem que um é administrador, acompanha a carreira do outro, mas não conviveu. Eu convivi contigo e foi uma passagem memorável, porque o Internacional chegou, quando nós entramos, tinha 6 mil sócios, 6.187 Por aí. sócios. Chegamos a mais de 100 mil sócios. Né? Um trabalho brilhante da área, de todas as áreas, mas a área de marketing, que era a que tu comandava, fez um trabalho excepcional na época. Ganhamos os títulos todos que se imaginava, inclusive o Mundial. E tudo fez parte de um planejamento estratégico que os administradores... Que começou lá em 2003, né? E que é uma das bases... uma das pessoas que convivia, né? Então é uma alegria enorme te encontrar aqui. Muito obrigado. Estou muito honrado de poder estar participando. Nós estamos honrados de receber, podcast. Sabe que a tua agenda é cheia. Depois desses elogios todos, o pessoal encerrou o programa, vou parar por aqui. Mas é verdade, eu convivi, né? Muito obrigado. Eu convivi, sou testemunho. Giovanni, nós vamos falar um pouco. Hoje eu prometo que não vai ter nada de futebol. Talvez muitos dos nossos... pessoal que está nos assistindo vai querer saber das resenhas do caso da estudante, mas não. Hoje vamos falar de administração. Como é que tu te encarreirou? Que momento da tua vida tu resolveu? Descobriu uma coisa ali, estudou 5 semestres de engenharia, né? Isso. E aí daqui a pouco tu resolve jogar tudo pro alto e vai para administração. Quando é que foi isso? E como é que isso aconteceu? Pois então, eu fui um daqueles alunos, agora é ensino médio, né? Mas quando a gente fazia primeiro grau, segundo grau... Clássico, científico. Científico eu fiz. Eu sempre me perguntava o que eu vou fazer na faculdade. Eu tinha uma dúvida até o limite ali. Mas eu gostava muito de matemática na época. E então resolvi fazer engenharia civil. Entrei, estava no 5º semestre de engenharia civil. E nessa oportunidade do 4º para o 5º semestre, eu entro na rodoviária. E tinha 20 anos. E aí eu entro na rodoviária, a rodoviária passando por um processo de mudanças gigantesco, né? E ali eu me envolvi muito, ali é um negócio que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí as pessoas perguntam assim, mas dia 24 de dezembro, à meia-noite, tem gente lá, tem gente, a estrutura está funcionando. E ali eu comecei a me apaixonar por administração, gostei muito. E eu tinha trancado a engenharia civil, aí fiz o vestibular para administração e acabei seguindo,
me realizei, né? Tive oportunidades em vários campos e realmente é uma coisa assim que me toma e me fez, a administração me fez bem, não só numa realização profissional, mas também pessoal. É impressionante, eu, pelo menos, né, não sei o que os administradores pensam disso, eu uso a administração para o meu dia a dia. Muito das coisas que eu faço e fiz na minha vida foi com a administração, também usando para o meu lado pessoal. Que legal. Me planejando, tentando ver o que tem de inovação, a gente não pode parar, tem que estar sempre buscando, né? Se tu olhar, esses dias eu vi um programa teu com o Emir, né? Da máquina Emir Silva. Da máquina de datilografar, né? Para hoje, sim, com a inteligência, chegando a inteligência artificial, e tu tem que estar sempre buscando. Eu me lembro, depois de uns anos de implantação lá na rodoviária, nós tivemos a coragem de iniciar com os computadores, tinha um IBM B700, depois o 286, 386, 486, o Pentium, e assim foi. Então, todas essas fases a gente foi passando. É uma aprendizado. Tu sabe que eu vou confidenciar uma coisa para ti. Eu também fiz engenharia, né? Eu fiz 1 ano de engenharia mecânica e na época, eu já falei aqui para o pessoal, eu trabalhava com vendas. E aí eu resolvi para administração porque eu comecei a gostar de venda e a minha vida inteira, né, toquei pela sala de vendedor, mas deixei a engenharia por 1 ano. Tu foi mais do que eu. E qual foi a importância, Giovanni, da administração, já do curso, já tu no teu dia a dia? Quer dizer, o que o curso de administração, aqueles que estão nos assistindo, que estão fazendo ainda o curso, as escolas, ou estão já formados, o que tu considerou fundamental, porque tu fez na PUC, a PUC é uma referência, o curso de administração, né? Sabe que para mim foi bom porque eu estava praticando, eu estava no dia a dia, né, na administração, numa empresa que estava passando por uma transição muito grande, tanto na parte tecnológica, como também da societária, da empresa familiar, estava entrando a 2ª geração da empresa. Então, todos esses fatores. E eu estudava à noite, então eu trabalhava de dia e à noite eu ia, e eu sempre fazia uma analogia, eu sempre tentava ver o que eu estava praticando com o que eu estava aprendendo e vice-versa, né? Então, isso foi bastante importante. Logicamente que a faculdade ela te deixa lacunas, né? Mas se tu convive no meio e tu estuda ao mesmo tempo, para mim foi ótimo, porque eu pude trazer muita coisa, inclusive meu trabalho de conclusão na época foi sobre a rodoviária. Então foi muito importante esse convívio, assim, de tu ter puxado, né, trabalhar o dia todo, estudar de noite, e nos finais de semana te preparar também, estudar para a próxima semana de aulas e de provas, etc. Mas foi muito importante porque eu consegui captar muita coisa que eu não fazia no dia a dia na empresa, buscando informações e até depois interagia com professores, trocando ideia fora do momento da aula, né? Querendo saber certas coisas, como conduzir na prática do dia a dia da empresa. Então foi um período muito bonito, muito legal, assim. Que bom. E aí eu vou te fazer agora 2 perguntas. Desculpe que eu estou afônico, acordei hoje assim. 2 perguntas numa só. O que na tua experiência faltou no curso de administração? E o que foi fundamental daquelas cadeiras todas que tu passou, né? Recursos humanos, logística, estatística, financeiro, que nós somos da época que ainda o curso, eu acho que era de 5 anos, hoje reduziu para 4, né? É 4? Agora, depende, a maioria está em 4 anos. E o que então tu acha que faltou, né? E o que tu entende que, pô, isso aqui foi legal? Ali também confirmou a tua escolha de abandonar a engenharia, né? Sim. E que foram cadeiras que te deram a possibilidade de depois, né, mais à frente nos seus desafios, até mesmo quando tu foi lá te envolver no Inter, tu mexeu com muita gente,
com muitas pessoas, né, como diretor administrativo, um vice de futebol e presidente, mexer com um jogador, cada um é um jeito, cada um é uma coisa. Então, vamos lá, o que tu acha que faltou no curso para ti que teria sido bom? Talvez a questão financeira, principalmente naquela parte de fluxo de caixa, de buscar, de enxergar a médio e longo prazo a empresa, sabe? Talvez aprofundar mais nas questões de planejamento estratégico, que eu fui aprender praticamente sobre planejamento estratégico fora do clube, inclusive quando a gente implantou lá no Internacional também com o professor Paulo, já me lembro também. Que era excelente professor, né? Então, essas questões, principalmente na parte do planejamento estratégico, talvez tenha aprofundado mais, porque é fundamental para as empresas pensarem de médio e longo prazo, e também a questão financeira no aspecto maior da parte de fluxo de caixa, de como tu constrói custos, essas questões todas, eu acho que faltou Poderia ter sido um pouco mais aprofundado. E aí eu acabei buscando, inclusive, depois... Complementação. E o que foi importante ali, que mudou a tua cabeça, fez virar a chave e que tu podia tirar da teoria e jogar para a prática? De acompanhar o mercado, a inovação, porque a gente hoje está se falando na inteligência artificial, mas quantas coisas da época que eu fiz a faculdade para hoje que surgiram de novidades, de questões que tu tem que ir buscando te aprimorar, né? Então, trabalhar com planejamento estratégico foi fundamental, eu não tinha a noção da importância do planejamento estratégico, acompanhar a economia como um todo. A economia, por exemplo, o que está acontecendo agora nessa guerra de Israel com o Irã, o envolvimento dos Estados Unidos, as repercussões que isso podem ocorrer no mercado brasileiro, mundial, né? Não só no ramo transporte, isso pode ter repercussão em todas as... Então, o acompanhamento dessas questões é importante, e por isso também é importante, volta e meia, tu assistir palestras e cursos. Às vezes eu vou no Instituto Caldeira me atualizar, porque às vezes vem uma pessoa falando de um assunto que pode parecer que não tem nada a ver com o teu negócio, mas ele está diretamente relacionado, porque sempre tem questões que respingam, né? Depois eu acho que nós vamos falar sobre a enchente, nós vamos falar sobre a pandemia, todos esses fatores têm reflexos em qualquer negócio. Uma pergunta mais de fórum pessoal, Giovanni. A atividade executiva como a nossa, né, de gestor, ela te demanda, ainda mais nós que somos de uma outra geração, em que tu tinha o vestir a camisa, coisa que hoje o pessoal mais jovem não tem essa cultura, né, não para tanto do trabalho, com certeza tu te privou muito tempo da família, dos filhos, da esposa, dos teus amigos, né, do teu convívio social. E, claro, aí eu convivi contigo. Futebol é uma loucura, porque tu não para todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira. Não tem nenhum fim de semana de folga. Né? E tu ficasse 4 anos, né? Fora o anterior. Né? Então, como é que tu administrou isso? Como é que tu conseguiu negociar? Eu me lembro que, quando tu estava quase no final da segunda gestão, tu dizia para mim, pô, Avancini, deu, cansei. Tu teve uma crise séria de coluna, né, em função de toda a pressão e estresse, que naquele momento, que além de ganhar título, o estádio estava quebrado, quebrado no sentido já semi-demolido, e nós tínhamos que jogar em Caxias, jogar em Novo Hamburgo, em outros lugares, e negociando com a construtora, que a coisa não andava. Como é que tu conseguiu equacionar isso tudo, né, e sair vivo, né? Sim. Essa é a pergunta, né? Tu sabe que eu sempre tive, e aí é importante, né, a educação de uma pessoa, quando ela vai fazer uma faculdade ou cursos, na área que for, como é importante a família, aquilo que tu pega desde o início. Então, muitas vezes tu vê o povo japonês, tu vê vários povos, né? É fundamental a família. Então, eu sempre tive uma forma de pensar.
que eu resumiria em alguns pontos básicos, tá? Mas, por exemplo, a vida ela é feita de escolhas. A gente está sempre fazendo uma escolha. Tem gente que resolve tomar uma cerveja, o outro ao mesmo tempo está tomando uma água mineral. O outro resolve fumar, o outro resolve fazer um esporte. O outro resolve... quantas pessoas, né, no mundo tem que trabalhar aquelas 8 horas diárias, né, de segunda a sexta, 8 horas e tal. Então, já que tu vai estar trabalhando, dá o teu melhor, busca te aprimorar, busca tentar encontrar novos caminhos para a empresa, busca ter uma postura de uma pessoa de bom coração, de querer fazer o bem, de ajudar o próximo, mas ao mesmo tempo tá sempre tentando fazer com que a tua equipe, mesmo que tu não seja o líder daquela equipe, tenha um bom ambiente de trabalho, que busque as melhorias, e isso foi uma coisa que sempre me norteou, mesmo antes da faculdade. Eu te diria que esse, para mim, foi uma das chaves do sucesso, sabe? Se eventualmente teve pessoas ao longo da minha caminhada que... eu talvez tenha visto defeitos de caráter ou outras questões, eu jamais dei demonstração e segui a minha caminhada. Então, isso é importante, né? E o administrador, ele precisa muito disso, porque o administrador, além de administrar materiais e bens, ele administra pessoas, né? Então, é importante ele absorver o impacto e aguentar coisas que vão acontecer na tua vida, como aconteceram no Inter, como aconteceram com a pandemia. Quem imaginava uma pandemia? Uma pandemia, ou essa enchente que nós tivemos no ano passado, na forma como foi. Então, é importante que nós sempre tenhamos a consciência de darmos o nosso melhor. Eu sempre digo para os mais jovens, quando eventualmente eu faço algum trabalho, ou dou alguma palestra, alguma coisa assim. Da hora que eu acordei, a hora que eu for dormir, eu vou estar acordado. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada também, posso não fazer nada. Então, já que eu estou acordado, já que eu estou vivo, eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu máximo, não importa se é domingo, se é segunda, se é de noite. Tem pessoas que muitas vezes, eu saí do trabalho, eu me desliguei. Por quê? Quantas vezes eu me lembro, nos anos 80, a primeira vez que eu tirei férias, eu fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro. Eu fiz questão de ir de ônibus lá de São Paulo para o Rio, porque eu queria conhecer o terminal Tietê, queria ser o terminal Novo Rio, eu queria saber como era, como é que funcionava, como é que eles administravam, para ver o que eu poderia trazer para cá. Mas é as tuas férias. Sim, mas eu posso... unir as duas coisas. Ou muitas vezes tu tá num aeroporto, ou tu tá num shopping, tu tá vendo um atendimento em qualquer outro lugar que não é o teu ramo, mas tu pode estar fazendo uma analogia, tu pode estar tentando entender como funciona, né? Ou se tu vai para o exterior, quantas vezes o internacional foi para o exterior, eu estava sempre ligado em tentar buscar alguma coisa que eu captasse, que eu pudesse trazer para o nosso ambiente de trabalho, para o clube e também para a rodoviária. Realmente o que tu coloca aí é importante. Eu acho que essa questão que eu chamo de estar com o radar ligado, né? Tu tá com o radar ligado, isso, olhando tudo, permanente. E às vezes daquilo que alguém não dá importância, para ti ali pode ter uma solução ou encontrar uma alternativa para melhorar a atividade que tu desempenha. A gente tem sofrido, Giovanni, a nossa profissão, que eu sempre digo que ela é uma profissão desunida. Os administradores, diferentes dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, né? Nós terminamos a escola e cada um segue seu caminho. Dificilmente tu vai ver aí uma foto dos 50 anos da turma de administração. Não existe. Nem né? 5. Nem 5, né? E a gente se perde. Então é uma categoria que ela perde um pouco de força, né? Para pleitear melhorias na defesa da categoria. E hoje a gente tem, além de algumas coisas que já se perdeu, quer dizer, a TI que provavelmente na tua época, na minha, fazia parte do curso de administração, hoje ela está totalmente independente. Né? Os RHs das empresas, a maioria está na mão de pessoal da área de humanas, psicólogas, assistentes sociais, que eu atribuo isso que foi espaço deixado por nós, administradores, né? Que estudamos isso. Né? Para ser gestores de RH. Como é que tu vê isso? Tu conviveu aí com diferentes universos, né?
funções de administradores ou que ditos de administradores e que hoje são ocupados por outras áreas de formação. Eu vou te dar meu exemplo. Eu trabalhei algum tempo na área de saúde, eu tinha um médico que era eu era o superintendente de vendas, eu tinha um médico que era o meu gerente. Eu não podia discutir cirurgia com ele, mas ele discutia conceitos de marketing. E trabalhei num outro lugar em que eu tive engenheiro e advogado, chefes meu também de área comercial. E muitas vezes tu entra em conflito e tu acaba, né, acatando porque o cara é o superior, tu tem que seguir. Como é que tu, no teu dia a dia, ao longo da tua carreira, né, tu teve que ver isso não só quando ainda tu estava no início, mas também depois já liderando? Como é que tu vê isso aí? Essa é uma questão. Eu vejo, por exemplo, os médicos, eles acabam, se a gente pegar, por exemplo, Porto Alegre, tem meia dúzia de hospitais e a maioria dos médicos eles se conhecem, pela especialidade, pelo nome, o oftalmo, esse, eles se conhecem, porque eles convivem em meia dúzia de hospitais. Dificilmente o médico não vai ter alguma relação com algum hospital. O administrador não, ele sai, ele vai trabalhar numa determinada empresa e ele não convive com outros administradores no seu dia a dia ou durante os meses. Os advogados também, eles voltam e meia, eles têm audiências, seja no civil, no crime, no trabalhista, eles se especializam em alguma coisa e eles estão sempre se encontrando, muitas vezes se encontram e tem a relação da maioria dos advogados, por exemplo. Os administradores, eles vão para dentro das empresas, a maioria deles, ou tem o seu próprio negócio, ou vão para as empresas e acabam não tendo, por eles terem um convívio muitas vezes interno somente dentro da empresa e não convivendo como esses dois exemplos que eu dei, e acabam não tendo um relacionamento maior com os colegas e poder trabalhar melhor. Mas as empresas, e eu acho que tu coloca muito bem, por falha nossa, das instituições nossas, seja do Conselho Regional, Federal, do sindicato, etc., é um desafio que se tem de buscar fazer reuniões entre os administradores, se encontrarem, fazerem debates. Eu saúdo, por exemplo, esse podcast aqui que tu vem começando a fazer, eu acho importantíssimo, porque isso oportuniza as pessoas a acompanharem, então, praticamente toda semana, não é feito? Não, de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias, a ideia é manter um ritmo de 15 em 15 dias. Então, mantendo esse ritmo, isso é importante, porque é um canal das pessoas, entrarem ali e acompanhar e se aproximarem mais, Eu tenho o sentimento que os administradores, cada um vai para áreas. Eu, com os que eu me formei, eu não tenho mais contato, eu não sei onde que eles estão, para onde que eles foram. Mesma coisa comigo. E isso não acontece, por exemplo, com duas carreiras que tu citasse, com médicos e com advogados. Com certeza não acontece, porque eles acabam se convivendo. Aquele que é trabalhista, ele volta e meia vai se encontrar ou no Tribunal Regional do Trabalho ou na Justiça do Trabalho. E aí se encontra com outros advogados. E bota o papo em dia e bota o papo, e aí sabe, esse é da empresa tal, esse defende o empregador, esse defende o empregado. Tem um convívio, tem uma questão que acaba não acontecendo com o administrador. Tu sabe, Giovanni, eu tenho uma teoria, que eu concordo plenamente contigo, que no curso de administração faz falta tu ter uma cadeira que nos ensinasse a valorizar a profissão que nós escolhemos, que nós ficamos 4 ou 5 anos estudando, principalmente o teu caso, o meu, que fomos alunos noturnos, que tinha que trabalhar durante o dia, chegava às vezes, pescando na aula, e a aula terminava às 11 horas, e eu acho que faltou isso, e faltou também, e falta ainda hoje, Giovanni, a presença do Conselho de Administração e do sindicato nas escolas de administração, para mostrar um pouco qual é o nosso papel, que são 2 papéis diferentes, nenhum briga com o outro, tirar uma imagem ruim que os sindicatos, em geral, têm na população, que é aquela coisa de quebradeira, de bagunça, muito dos anos 70, 80, e que, na realidade, a gente está aqui para trabalhar e fortalecer a categoria e defender o trabalhador. Num momento até muito delicado no Brasil, que estão falando em acabar com a justiça trabalhista, acabar
criar a pejotização, e isso vai trazer uma perda para todos muito grande. Mas, enfim, vamos ver, vamos torcer. Eu achei excelente isso de, eventualmente, quando o administrador está lá pelo 8º semestre, 7º, 9º semestre, não saberia te dizer bem, ter a oportunidade junto à faculdade de ir o sindicato, ir o conselho, até juntos falarem, né, do futuro, do que representa. Isso, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, não teve. Eu também não tive. Né? Então, isso me parece bem interessante, importante, que aquela pessoa que está quase se formando tenha o conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, antes de iniciar o podcast, tu fosse me mostrar a estrutura, eu fiquei impressionado. Eu na melhor das hipóteses, não imaginaria que tivesse essa estrutura e essa qualidade que tem aqui o sindicato, nem 20% disso, não imaginava. Isso aqui eu acho um esforço todo nós, né? Todos nós, Sim. todos os administradores que dos nossos 46 anos de alguma maneira ajudaram. E tu sabe, Giovanni, que a dificuldade é muito grande. Eu estou no segundo mandato, terminei o primeiro ano passado, fui reeleito, e eu foquei em ir para as escolas, com o teu voto. Né? Ir para as escolas e para o interior também, que a gente não ia. Mas sabe que uma dificuldade grande começa lá na escola, né? O próprio coordenador de curso bota uma barreira, isso que nós estamos levando, palestrantes como Giovanni Luigi, como a Luana, que tu conhece. Sim, a Luana Fleck, claro. Que foi o nosso segundo podcast, deu um show aqui de humildade, de experiência, né? Como herdeira, como sucessora. Tivemos o Emir também, professor da UX, mas tu sente a própria coordenação, tu chega lá e diz, estou trazendo aqui uma palestra com o Giovanni Luigi que vai falar da vida dele. Não dá, porque não sei o que e tal. E talvez muito tu fala dos ciúmes, né? Leva lá e os caras estão aparecendo mais do que eu como coordenador do curso. Mas sabe que eu sou teimoso, né? Eu sou que nem tu, assim, teimoso, a gente vai indo, toma porrada e vai de novo. Pelo contrário, eu imagino se eu estivesse numa faculdade, eu teria... Eu acho que seria muito importante trazer, né, as instituições que representam aquela categoria, no caso o administrador de empresas, para que o pessoal fale de uma entidade que vem de fora. Tu tem o dia a dia da faculdade e vem o sindicato, vem o conselho regional falar dos espectros do que o administrador, quando se formar, vai ver pela frente. Eu entendo que seria fundamental. Tu sabe isso. Que a Luana, a gente tem aqui um produto que chama do Encontro com o Conhecimento. A gente realiza 4 encontros no ano. Um é o primeiro em Porto Alegre, no mês da mulher, e os outros 3 a gente faz no interior. Então, os do primeiro semestre aconteceram. A gente fez na Unijuí, lá em Juí, e levamos a Luana para falar de sucessão e mulher, né, como gestora num ambiente eminentemente masculino, que tu conhece muito bem, porque né, tu conhece a Luana e também tu vive num ambiente que ali é o motorista, o encarregado da companhia de transporte, que ainda né, oficina, é tudo masculino. Ela botou 250 alunos, né, lá na faculdade. Eu vi. Né, e falou muito bem sobre o processo todo de sucessão. E muitos lá eram filhos de pequenos negócios, né, de pequena e média empresa. Então, né, a gente tem tentado fazer esse trabalho, até daqui a pouco, quando tiver agenda, eu vou te convidar para ir para o interior com a gente. Claro. Tu sabe que eu não vou deixar passar, já que tu falasse na Luana Fleck, eu conheço desde a época que ela iniciou na empresa, conheço o pai dela, o Hugo Fleck, conheci os tios também, e eu te digo assim, além da humildade que ela tem, ela é uma pessoa dedicadíssima. Permanentemente a empresa busca a inovação, as melhorias, o atendimento, o encantamento do cliente, sabe? Então é permanente esse trabalho deles e eles merecem. A Luana Fleck, eu rendo as homenagens para ela porque eu convivo com ela no dia a dia. Tu sabe que eu não sei se ela aprendeu contigo ou com ela ou com a família. Comigo que não foi. Ela foi para... Quando a gente deslocou para Ijuí, são quase 400 quilômetros. Ela foi de ônibus. Ela foi no ônibus da linha para ver como é que estava a linha. Isso. E não quis voltar conosco. No outro dia, voltou no ônibus da linha. Ela disse, não, eu tenho que ver como é que está, vou aproveitar e vou olhar como é que está funcionando. E mais do que isso, ela não avisa que vai ir. Chega de surpresa. Ela compra anonimamente, chega ali na hora de surpresa. Isso é legal, porque talvez isso hoje falta um pouco, que é o que nós vamos conversar agora no próximo tema, eu vou te largar agora, que é
já com a tua experiência, tu já é um cara maduro, passado pelo futebol, que não é fácil. Futebol é para os fortes, o pessoal acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas é para os fortes. Tu ser gestor, né? Diretor. E aí, Giovanni, tu pega uma pandemia pela frente num serviço extremamente importante para a comunidade gaúcha, que é a rodoviária de Porto Alegre, né? Recebe e manda gente para tudo que é lugar. Como é que foi lá na pandemia, né, que chegou de repente, ninguém esperava? Nós aqui ficamos 9 meses fechados, com medo, né? Não sabia o que era, lembra? Não tinha vacina, não tinha nada, a cidade parou os primeiros 60 dias. Como é que vocês enfrentaram? E aí entra a pergunta para o administrador Giovanni Luiz, né? E aí? Porque tu não aprendeu pandemia na faculdade, como resolve? Como é que foi isso aí? Isso foi um momento, primeiro, inimaginável, né? O ser humano, o planeta todo nunca presumiu que poderia chegar a um ponto desse. E nós fomos extremamente afetados porque é o transporte de pessoas, quer dizer, as pessoas dentro de um ambiente fechado, como é que vão viajar, né? O próprio governo interviu e deu a diretriz de como deveria ser comportado, porque poderiam pessoas embarcar dentro do ônibus, contaminar outras pessoas que não tinham, né? Fora isso, tu tem a questão do futuro das empresas, das rodoviárias, das empresas de ônibus, sem faturar nada. Como é que tu sobrevive depois? Como é que tu faz? Então, todas essas questões foram assim, terríveis, difíceis, e eu me lembro que quando, eu não vou lembrar exatamente, foram 2 meses ou 3 meses depois, que o governo autorizou a venda somente das janelas, somente podia viajar as janelas, ou seja, o teu faturamento era no máximo 50%. Que não paga o teu custo. E outra, de um serviço essencial. Quantas pessoas que foram pegas aqui quando parou, acho que foi dia 15 de março, né? Não, 23 de março, não me engano. De 2020, quando parou tudo, pessoas que vieram para tratamento de saúde, que não puderam voltar, que voltavam de férias, que não podiam voltar, o inverso aconteceu também, como vencer tudo isso. Por outro lado, a responsabilidade do sistema de transporte com as pessoas. A nossa responsabilidade é com as pessoas, o ir e vir das pessoas. Nós temos diariamente um bom número de pessoas, mesmo que no interior hoje nós tenhamos cidades importantes na questão da saúde, mas existem questões que somente Porto Alegre, casos mais difíceis, são resolvidos em Porto Alegre, né? Então, essa questão, principalmente da saúde, né, pessoas que estavam no hospital e que ganhavam alta, que tinham que voltar para o interior e não podiam voltar, e poderiam ser contaminadas voltando de uma grande cirurgia. Todas essas questões precisavam ser vencidas, e ali o mundo começou a conviver muito no online, né? E a gente começou a tratar cada um, né, da sua forma, fazendo grupos de WhatsApp e buscando como resolver essas questões, e isso foi avançando com o passar das semanas. Tivemos um período que somente podia vender as janelas, né? Teve um período que ficou totalmente parado, e depois também a saúde da empresa, né? Porque quando passasse o período pior da pandemia, como é que tu ia fazer para honrar todos os compromissos, né? Empresas de ônibus com prestação de ônibus caríssimos, de compra de veículos, de manutenção, salários de funcionários, e todas as questões do dia a dia, né? Sem ter a receita correspondente para poder honrar os compromissos. E isso foi um momento extremamente difícil, que foi vencido na criatividade, de buscando as soluções, de buscando, né? Depois também teve um papel do governo que autorizava o governo os salários das pessoas. Sim. Né? O governo assumiu por um tempo, enfim, todas essas questões foram sendo vencidas, permanentemente debatendo e conversando entre todos. Nós, por exemplo, com o DAER, que é o órgão que regula, né? E junto com as empresas transportadoras e todas as rodoviárias do Estado, e a gente foi
Depois, lentamente, foi aumentando o número de pessoas que começaram a viajar. A Marco Polo, por exemplo, que é uma empresa que nos orgulha, a nós gaúchos, ela, inclusive, logo em seguida, ela fez um ônibus que está me faltando o modelo, mas tu tinha somente, que tem a operação até hoje. As poltronas das janelas? Só das janelas e uma no meio, que aí ficava um espaço bem grande e uma no meio também. Então, todas essas questões foram sendo buscadas para encontrar uma caminhada, né, para ultrapassar essa questão da pandemia. E um ponto que toca, né, Giovanni, quem conhece a rodoviária de Porto Alegre, já viajou, já viajei muito pela rodoviária, milhares de pessoas circulam ali diariamente, né, e tu recebe também gente que vem de outros lugares que tu não sabe como é que vem, né? Sim. Aqui é um ponto, vamos chamar de desova, né? Tudo concentra aqui, e aí não adianta também eu arrumar aqui, organizar aqui, como é que chegam para nós? Então é uma preocupação muito grande, né? E quando começou a pandemia, os primeiros meses, somente tinha movimento dentro do Estado. Para fora do Estado, sim, parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. E aí passou 4 anos, Giovanni, e a gente tem uma enchente maior da história. Eu me lembro que meu pai e meus avós falavam da enchente de 41, eu não era nascido, só via fotos. E a gente teve uma coisa pior do que foi 41. E do que eu me lembro, foi questão de horas, né, que o nível da água tomou o centro da cidade. Sim. E ali o Transurb, a estação ali do teu lado, ali da rodoviária, até hoje está fechada ainda? Não, está aberta. Já está liberada, já né? tá. Ali ficou a água até o topo da calçada. Tiveram que fazer o corredor humanitário, quer dizer, tudo ficou ali. Com todos os operadores que tu tem ali dentro, não sei quantos tu tem. Quantos operadores são hoje lá? Antes da enchente. Que trabalha. Tu tinha ali os bares, pessoas... Não, os lanchonetes, os bares, tudo que tem ali. Quantas pessoas estavam ali também exercendo atividade? São 200 módulos e lojas que tem lá e trabalhavam, na época, em torno de 850 pessoas por dia. Nem todas as pessoas, porque tem as folgas, né? Sim, claro. Então, trabalha domingo, feriado, mas 850 pessoas somando tudo envolvidas na operação. Como é que foi isso, assim, em questão de horas, a água tomou conta? Eu me lembro que pela manhã já vinha chovendo há dias e, se eu não me engano, foi numa sexta-feira, o pessoal começou a ver que passou de um limite, porque a rodoviária está bem perto do lado do rio. Do rio, E a água foi vindo, atravessou, e as pessoas, eu estava ainda lá no escritório, no primeiro andar, me chamaram, eu desci, fiquei acompanhando, eram 10 e pouco da manhã, mas não imaginava, nenhum de nós, mas isso vai vir, mas não vai chegar ao ponto de invadir a rodoviária. E quando chegou perto do meio-dia, nós vimos que não ia ter saída, então o que deu para salvar se salvou, e as pessoas começaram a ir embora para casa. Ali, a rodoviária, para quem não conhece, tu tem a entrada, né, e para o embarque tu tem um declive, que tu passa por cima da ponte e vai para os embarques. Ali ficou 2,10 metros. 2,10 metros. 2,10 metros. Então ali todo mundo perdeu suas operações. Totalmente, tudo. Perdeu totalmente. E aí como é que foi? Nesse período, quando tu chegou lá ao meio-dia, já não tinha mais ônibus circulando, mais nada? Porto Alegre estava isolada? Não, ainda pela manhã ainda estava. Ainda tinha operações. Quando foi chegando perto do meio-dia, então foi generalizado. As empresas nem conseguiam vir, porque a grande maioria das garagens das empresas transportadoras também fica perto do rio, ali na Frederico Mendes, por ali onde é o DC Navegantes, ali, né, a Rua Dona Teodora, a J. Renner, aquela região ali. Então também não tinha como abastecer, não tinha trânsito, voluntários da Pátria já interditada, e aí foi todo mundo indo embora, né? Todo mundo tentando ir para sua casa, se salvar, porque viu que a água estava chegando. E efetivamente, eu, por exemplo, saí caminhando ali da rodoviária, peguei o túnel da Conceição a pé, porque ali embaixo daquela passarela já estava cheio d'água, e fui caminhando. Em direção ao Bonfim. Em direção ao Bonfim. Porque a gente esperou até o último momento, né? Tá. E nós fomos o segmento que mais rapidamente voltou a operar.
6 dias depois, nós estávamos operando no terminal Agronomia, na Antônio de Carvalho. Na Antônio de Carvalho. Isso também é uma operação conjunta, governo do Estado, DAER, Secretaria Estadual dos Transportes, empresas de ônibus, RTI e a rodoviária, fazendo reuniões permanentemente, né, para buscar algum caminho. Nós procuramos vários terminais urbanos, inclusive em conjunto com a prefeitura. Pensamos naquele Largo da Ipatur, ali na Bento Gonçalves, no início da Bento. Tem um terminal ali, na CIS Brasil. Nós examinamos em conjunto com a prefeitura vários lugares, tivemos reuniões com o secretário Adão, que é da Mobilidade Urbana de Porto Alegre, DAER, todos os órgãos, e chegamos à conclusão que esse de Antônio Carvalho era o melhor. Ele era alto, é um local que poderia... Perto da saída que estava a única que tinha, que era por RS 40. E ali nós ficamos 30 e poucos dias, eu particularmente fui todos os dias, finais de semana, tudo, mesmo tendo um movimento muito pequeno, e a gente via nos primeiros dias pessoas chegando, e eu até abordava, eu e outros abordavam essas pessoas para entender, gente que chegava empapada daqui do peito para baixo, gente da cintura para baixo, totalmente molhado, embarrado, gente com cachorro, com gato, e as pessoas dizendo, olha, eu tenho um parente, eu sou de Iraí, eu tenho que ir para lá, o outro era, né, e assim por diante, né, e nesse momento... É por isso que, para o administrador, é muito importante falar uma coisa que eu vou falar. Existe curso para tanta coisa, mas curso de bom senso não existe. Esse feeling, esse bom senso. Então, quantas transportadoras, em conjunto conosco, entendeu que aquela pessoa tinha que ir de qualquer jeito, ela não tinha como pagar aquela passagem. Ela não tinha, como é que tu vai negar que ele leve o gatinho dele, o cachorro dele, gente que às vezes estava com 3 cachorros, embarcavam nos ônibus sem pagar, muitas vezes ocupando até 2, 3 poltronas para poder ir, porque ele tinha um parente no litoral, tinha um parente em outro lugar. Quanta gente hoje vive em Porto Alegre, mas é proveniente do interior do estado e que tem ainda amigos e parentes no interior. Então isso foi um período bem difícil e que... Vocês montaram uma sede de crise, vamos chamar assim, da diretoria, vocês tiveram que montar para fora? Foram para onde? Sim. Porque tu não conseguia chegar no teu trabalho, né? No teu escritório, né? Não. No terceiro dia, nós fizemos a primeira reunião. Vai me faltar o nome da rua, bem perto do Juvenil, do Clube Juvenil aqui, num escritório, inclusive, da Ouro e Prata, né? E ali a gente se encontrava com vários gestores da Ouro e Prata, e ali iam também pessoas de outras transportadoras, era mista a reunião, porque tinha também por vídeo, e com responsáveis pelo transporte, como DAER, Secretaria dos Transportes, Prefeitura, nós, buscando encontrar o mais rapidamente possível. Tanto é que, se a gente for comparar com o aeroporto, com o Transub, com todos os outros meios de transporte, nós no 6º dia já estávamos operando de maneira precária, num outro local, mas cumprindo o nosso maior compromisso, que é o ir e vir das pessoas. Terceira grande situação que tu pegou na tua vida, agora nada a ver com o transporte. Né? Tu, como presidente do Internacional no período de 2011 a 2015, né? 14, teve na tua mão a decisão de reforma o estádio para ser a sede da Copa do Mundo ou não reforma, né? Como é que foi isso? Aliás, eu convivi contigo lado a lado, era a pressão de tudo quanto era lado. E jogando, né? O time tinha que ir, o clube funcionando. Eu, antes de entrar nesse tema, eu vou voltar num outro que tem relação com esse também, entre tantos desafios, e muitos, praticamente a maioria tu presenciou também. Eu me lembro quando a gente entrou no clube, um clube da grandeza do Inter tinha 6.187 sócios em dia. E eu era o vice-presidente de administração na época. E a central de atendimento ao sócio era subordinada, num primeiro momento, à área de administração. E a gente começou a se debater como aumentar essa receita ordinária, aquele valor, como que um clube centenário praticamente, e que tinha
toda essa penetração que tinha tão poucos associados. E a gente começou a perceber, e eu sempre faço uma analogia com uma pia ou um tanque, né? Entrava diariamente, sem o clube fazer nada, a gente olhava no sistema do computador pessoas pedindo para se associarem. Todos os dias ali tinha 30, 40 pessoas. Só que também saíam. E aí veio a ideia do débito em conta, que na época era uma coisa incipiente. Não era normal. Não era normal, né? O débito em conta. E aí a gente fez uma pegadinha. A cada 5 meses que tu pagava em dia, tu deve lembrar, o sexto mês era gratuito, desde que tu ia para o débito em conta. Porque o que acontece quando tu... as pessoas podem gostar da Ouro e Prata, da Vepo, da Rodoviária Porto Alegre, do aeroporto, etc., mas ninguém ama aquela empresa. Amar como a gente ama o Inter, ou o Flamengo, ou o Grêmio, quem é colorado ama aquela empresa. Aquela é uma empresa, tem CNPJ, é uma empresa que depende de receita e de despesa, de inovação, de uma série de avanços, mas felizmente tem milhões de pessoas que amam aquela empresa. E por que acontecia de a gente perder? O time desclassificava da Copa do Brasil. Não era débito em conta. A pessoa ficava chateada, parava de pagar. Aquele não ia para o SPC, se tu não pagava, não acontecia nada, e tu deixava de pagar. Quando completava 12 meses, tu estava fora do quadro social. E o débito em conta, o que faz? A pessoa, mesmo que fique chateada quando eventualmente desclassifica, não vai bem, tu vai ter que ir lá no banco, avisar, tem que ir lá no Inter para... Aí no domingo já ganha. Aí ganha no domingo, 2, 3 dias depois, e aí alivia. Então o que a gente fez, né? Começou a fechar aquela torneira de saída de número de associados. Entre tantas outras estratégias, o marketing também atuou, e também a credibilidade de quem estava no clube, né? Na época o Fernando Carvalho como presidente, e isso também o associado via. Depois a gente começou a participar, ganhamos em 2002 já o Campeonato Gaúcho, que fazia anos não chegava nem na final do Campeonato Gaúcho, né? Começamos a ganhar Grenal, começamos a disputar competições internacionais como a Sul-Americana, e ali foi um aprendizado depois para participar de Libertadores, essa coisa toda. E a questão do estádio, o que aconteceu? O Internacional foi escolhido sede da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, e seria o Beira-Rio, só que ele precisaria estar pronto para receber uma Copa do Mundo, que era o chamado estádio padrão FIFA. E para isso nós tínhamos que fazer a remodelação num tempo adequado para que estivesse pronto para poder operar na Copa do Mundo de 2014. Naquela oportunidade, a gente inclusive contratou o primeiro CEO de clubes de futebol, né, que foi o Aode Cunha. E ali, ajudado por várias pessoas, como o saudoso Luiz Anápio, o próprio Aode, Maxi Carromanho e tantas outras pessoas que tiveram uma importância gigantesca, nós chegamos à conclusão que, tanto é que nós não mudamos nada, o projeto continuou sendo aquele, o local... Mas só a maneira de fazer o projeto. Como nós íamos financiar, como a gente ia buscar dinheiro em tempo recorde, porque uma coisa é tu ir fazendo a remodelação do estádio tendo muitos anos, e outra tu tinha um tempo exíguo, sendo que o nosso principal rival estava fazendo... E quase pronto já o estádio deles. O estádio deles avançando, né? Por outro lado, nós tínhamos o desafio também de precisar continuar jogando e ganhando, né? Então, toda essa dificuldade foi gigantesca, e nós buscamos sempre o diálogo, sempre procuramos cientificamente fazer demonstrações que não ficava de pé aquela equação. Não é nada contra nada, é simplesmente que não tinha como tu viabilizar naquele período de tempo essa questão. Eu até não tinha me dado conta disso. Num primeiro momento, não tinha me dado conta. Mas o Aode foi uma pessoa, né, ele tem um conhecimento muito grande de números e tal, ele foi uma pessoa importante em nos demonstrar que não cabia
o dinheiro do Inter para fazer um estacionamento novo, que dirá um estádio daquela magnitude naquele tempo de espaço de tempo muito curto. E ali, então, a gente começou a debater esse tema, fizemos estudos e levamos a todas as esferas do clube, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo, que são ex-presidentes do clube e do Conselho, e também membros conselheiros com mais de 30 anos de conselho, e acabamos, então, simplesmente mudando o modelo de financiamento da obra. Buscando autorização para ter uma parceria estratégica. E aí nós abrimos edital, apresentaram-se 11 construtoras interessadas, depois nós tínhamos tinha uma comissão de obras com 13 pessoas, eu mantive as 5 pessoas que eram da outra comissão de obras e agreguei pessoas. Por exemplo, eu botei o Aquino, que era o presidente do Tribunal de Justiça na época, Dr. Geraldo da Camino, do Ministério Público de Contas, Humberto Busnello, dono da maior construtora do Rio Grande do Sul, que ele poderia dar como negócio, o Ronaldo Bolognese, que também é de uma grande construtora, que a gente viu que eram conselheiros, então pessoas com saber jurídico, pessoas com saber da área da construção civil. Se fez essa comissão de obras e todas as terças-feiras nós fazíamos reuniões para debater qual era o melhor caminho. Quando essa comissão de obras chegou a essa conclusão, então nós levamos nas demais esferas do clube para buscar essa questão. E aí depois teve todo um trâmite de negociação, a obra ficou parada há muito tempo. Largamos um ano atrasado, né, em relação às demais. Né? A obra ficou 9 meses e meio parada. Quase. Sabe? E depois, quando se resolveu e que teve a assinatura do contrato, nós, além disso, por ela estar atrasada, nós tivemos que jogar um ano fora do Beira-Rio. O ano 2013 inteirinho de jogar fora do Beira-Rio. E isso é terrível. Tanto só para eu poder resumir como isso é terrível, todos os títulos que o Internacional ganhou na sua história foram dentro do Beira-Rio, com exceção do Mundial, que era no Japão. Ele era no Japão. Mas os demais, os 3 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, todos eles foram dentro do Beira-Rio. Porque o Beira-Rio sempre foi um decisivo, fator decisivo. Decisivo dentro de campo. E nós tínhamos que jogar todos os jogos fora do Beira-Rio em 2013. E mesmo em 2014, ano da sua inauguração, o Campeonato Gaúcho, nós ganhamos, não sei se tu vai lembrar, nós ganhamos em Caxias uma goleada de 4-1 em cima do Grêmio na final. E os primeiros 2 jogos do Campeonato Brasileiro também foram em Caxias. Porque ainda depois nós tínhamos uma exigência que tinha que ser feito eventos teste, com 10 mil pessoas, para ver se não ia dar nenhum problema, 15 mil pessoas. E aumentando aos poucos. E aumentando, para testar o equipamento novo. Testar o equipamento, ver os ajustes que precisavam. Então, e aí, logo em seguida, quando estava chegando no meio do ano, nós tivemos com 60 dias de antecedência entregar o estádio para a FIFA. Então, de verdade, eu, como presidente, fui jogar de agosto a novembro no Beira-Rio. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E sabe que esse desafio, né, Giovanni, eu junto contigo lá, como executivo do clube, acompanhei tudo, né? Várias decisões tiveram que ser tomadas, entre elas que tira os funcionários lá de dentro, não tiro, que acabamos não saindo, fomos sendo remanejados. Fomos lá para o centro de eventos, Arthur da Alegrada. Convivemos com a obra ali, com tudo, né? Vimos tudo, né? Eu praticamente vi tudo. E eu vou te conversar uma coisa, eu era um dos defensores de recursos próprios. Por quê? Porque eu sou da época, quando garoto, de leva o tijolo para construir o Beira-Rio. Então, vamos fazer de novo, a torcida vem. Meu pai, nos sábados, quase todos os sábados, ele levava um saco de cimento, às vezes 2, tijolo, ele comprava na ferragem, ele levava 3. A mesma coisa com a gurizada da rua lá. Isso. O pai fazia isso com a gente, nós íamos lá, eu ia andar de bicicleta ali. E eu te digo assim, eu entendo que a obra com recursos próprios, eu também, num primeiro momento, eu não questionava absolutamente nada disso, sabe? Mas os economistas, as pessoas que estudaram, pelo prazo que nós tínhamos, porque o Beira-Rio, quando foi construído, como nossos pais ajudaram... levou 11 anos, né?
Não tinha prazo. Né? O problema é que nós tínhamos uma Copa do Mundo. Né? E outra, quem se interessaria depois, passada a Copa do Mundo, de fazer um investimento? Ninguém. E tu sabe que mesmo depois, quando foi tomada a decisão, e eu estava na reunião do conselho que mudou o modelo de negócio, né, eu ainda questionei, né, se era o melhor, pelaquela paixão lá do passado. Mas eu convivi toda a obra lá dentro. E aí quando eu comecei, as picaretas, as máquinas entraram, eu digo, jamais nós teríamos condições de ter feito o estádio que se fez. Né? E aí tu, como capitão, eu nunca me esqueço duas coisas, Giovanni, uma tu não sabe. E a outra, tu viveu, nós estávamos com tudo pronto para fazer a assinatura do contrato com a Andrade Gutierrez, lá o conselho, convidado, imprensa, que lá estava lotado. E eu estava lá organizando a parte do conselho e tu estava na tua sala com alguns diretores que tu citasses aí e com o pessoal da Andrade. E se não me engano, naquela hora ainda o pessoal da Andrade quis barganhar contigo mais algumas coisas, né? E que tu fechou questão, não tem. E a imprensa esperando que ia entrar no ar, Nacional, que era o único estádio que não tinha ainda fechado. Exatamente. E nós te ligando, eu ligando para a tua secretária Andréia, chamo o Giovanni, está todo mundo aqui. Não, Torsten não está saindo, e no final tu endureceu, que foi bom para o Inter, né? Tu ganhou mais alguma coisa ali que talvez, aí eu acho que a tua experiência, a tua vivência de administrador ali, naquele momento, não vou dizer que tu blefou, né? Sim. Porque também, às vezes, no mundo dos negócios, tu blefa, né? Com o teu adversário. E ali tu ganhou o fato de não entregar mais quantas mil vagas de automóvel que eles estavam pedindo? Eu não vou me lembrar grande. Exatamente. Não, e outra coisa, assim, eu tinha presente para mim que eu tinha levado para as instâncias do clube, Conselho Fiscal, Deliberativo e Consultivo, é esse tamanho da conta. Como é que eu vou de última hora mudar aquilo ali? Exatamente. Por outro lado, eu corria o risco muito grande de cara ir embora. E aí como é que fica? Então, foram momentos muito difíceis. Eu também, desde sempre, entendia que o modelo da obra com recursos próprios seria um bom caminho, só que era pouco tempo. De 2011, final de 2013 tinha que estar pronta a obra. Então, todas essas questões. Testes, né? Sem contar, depois, quando a obra iniciou, que entraram no Ministério Público, porque aí, para tentar buscar o tempo perdido, a construtora começou a trabalhar 24 horas por dia. Mas aí entraram no Ministério Público que os peixes não conseguiam dormir ali no Guaíba. Vizinhança incomodando. Aí não podia mais trabalhar de madrugada, mas como resolver? Então vai atrasar mais a obra, a FIFA cobrando, sabe? Foi um período difícil, uma pressão gigantesca do outro lado para que se transferisse a sede da Copa do Mundo para a Arena da OAS. Né? Então, que não seria bom para nós, né? Para metade do estado. E você sabe um fato que, na época, o Giovanni, quando estava quase tudo pronto, nós tínhamos que fazer a reinauguração do Beira-Rio, né? Aí o Giovanni passou uma comissão, eu fazia parte. A gente, primeiro ponto, né, tinha avaliado todos os eventos de inauguração do Co-Irmão, onde estavam todos os problemas que aconteceram lá, e na nossa rivalidade tinha que ser uma festa melhor que a deles, né? E a gente apresentou um projeto maluco, que depois aconteceu, que para mim foi até melhor que a abertura da Copa no Brasil, que a gente fez. Fantástico, né? Inesquecível. E quando apresentamos para o Giovanni, tinha que buscar o dinheiro, né? E não era pouco, a gente era mais de 20 milhões para fazer o evento. O Giovanni riu, disse, se está ok, está aprovado o conceito, eu não boto um centavo, se vire. Exatamente. E aí a comissão com gente também, Busnello, Gelson Pires, eu, vários caras experientes, todo mundo saiu dali, e agora? Mas a gente encontrou o caminho, e eu tenho até hoje o CD original da Sport TV, que transmitiu, Giovanni, 3 horas para todo o Brasil, o nosso evento, e que conta a história do clube, que realmente, né, foram 2 dias de festividade. Na verdade, que entre outras coisas, a gente cobrou o ingresso, mesmo do associado. E ele pagou com o maior prazer, com a maior alegria. Você olha as cenas lotado, o pessoal chorando, crianças. Agora eu vou contar um outro fato, que me permite que eu vou falar uma coisa que tu nunca vai falar. Mas quando o escopo da construtora do estádio
Tem duas coisas, né? Tem depois as estruturas temporárias, que eu não sei se tem tempo para falar. Mas quando estava ficando pronto o estádio, aquela parte, eu não sei como é que é o nome, na volta do estádio... O entorno. A FIFA chamada o entorno. Bem embaixo ali, né? Onde tu vai entrar na roleta ali, aquele piso todo, toda a volta do estádio, não estava no projeto e no custo da construtora. Aí entra a equipe tua, a Vancini e companhia, e fizeram uma analogia com o que aconteceu com o Beira-Rio no tempo antigo. Fizeram a plaquinha do tijolo e a família comprava e até hoje está lá, né, com o nome da pessoa que comprou aquele tijolinho. Com aquele dinheiro arrecadado na época, se pôde fazer todo aquele entorno. Tu sabe que esse projeto era um sonho que eu já tinha. Eu não sei se tu lembra que em 2012 tu autorizou a gente ir para um evento da FIFA que aconteceu em Londres. Até o Aldauri Silveira estava junto. Eu e o Aldauri fomos pelo Inter, tinha mais gente aqui. E lá a gente visitando os estádios, todos eles de alguma forma, ou tem a sua parede com o nome dos associados, ou tinha o piso. E a gente voltou com aquilo na cabeça. Tem que ter. E aí quando tu falou, estou precisando de dinheiro para arrumar o entorno, a gente levantou, Giovanni, se eu não me engano, 7 ou 8 milhões. Ali foram mais de 15 mil tijolos vendidos. Mas quem é que fazia o tijolo com a plaquinha no Rio Grande do Sul? Aquilo foi uma novela, mas deu certo lá. Não com a manutenção que eu gostaria. Eu também. Né? Mas está lá, está no nosso nome. Mas foi bom, acho que são experiências importantes, só que daria mais uns 2 programas para a gente falar dessas coisas, né? E dessas depois experiências. Teve as estruturas temporárias, que era uma fortuna, eram 27. Não, começou com 70 milhões. 70, 80 milhões, e aí veio aquela pressão, e na época eu acho que das poucas vezes que eu fui feliz, eu disse, a imprensa veio e disse assim, olha, o que eu queria mesmo era o estádio. Agora, se quiser levar a sede os jogos da Copa do Mundo, para mim eu queria estar, eu não vou gastar dinheiro. E ali foi um esforço, porque além de vocês lá negociando para baixar esse valor, ficou acho que em 25, 27, a gente saiu com o apoio do governo do estado, que liberou incentivo fiscal. A gente captou acho que 22 milhões, né, em menos de 60 ou 90 dias. Que viabilizou aquelas coisas dos raios-x, toda a estrutura de segurança, né, que a FIFA define, e que hoje estão aí, algumas até ficaram, né, definitivamente. Giovanni, infelizmente estamos chegando ao fim, né, quando o papo é bom, vai embora. Impressionante. Qual é a tua mensagem, né, que tu deixa para os administradores que estão aí nos assistindo, administradoras e administradoras, né, e os novos que estão ainda na escola, né, o que tu deixa para esse pessoal e como é que tu vê o futuro da administração na tua visão? Nós já estamos nos aposentando, né? Ficando mais para semente. Eu te digo assim que eu sou entusiasta do país, do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Ele tem, se tu quer saber o que tem de água doce, o que tem de água salgada, terra para plantar algodão, para plantar café, para plantar soja, para plantar arroz, tem tudo. O que nós precisamos é um aprimoramento das pessoas, uma forma de pensar de boa parte da população diferente. Não importa a tua profissão, não importa o que tu vai fazer na vida, dá o teu melhor, a última instância. Dá sempre o teu melhor, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja participando de um programa aqui, seja o que tu for, tu tem que vender e transmitir para as pessoas que tu realmente é uma pessoa que está nesse mundo para buscar o melhor como profissional, como pessoa. Muitas vezes é uma ótima pessoa, mas como profissional é uma pessoa limitada ou que não é dedicada. E o inverso é verdadeiro, né? Então é a busca, o administrador, principalmente, então me dirigindo a eles, né, que busquem na faculdade os fundamentos necessários para poderem aplicar no seu dia a dia na administração, seja no seu próprio negócio, seja trabalhando em grandes organizações. Eu tenho certeza que pela dimensão do nosso país, pela riqueza do nosso país, nós temos todas as condições para termos um futuro brilhante pela frente. Legal. Pessoal da produção, Giovanni, legal. Preparou um presente, tu como administrador, né, para usar no teu gabinete ou em casa. Obrigado.
E mais uma vez te agradecer, né, o teu tempo, que eu sei que é bastante exíguo, e agradecer a vocês que nos assistem pelo sétimo programa que estamos com o Giovanni, né? Se gostou do programa, por favor, curta, compartilhe e toca no sininho. E dentro do que o Giovanni falou, né, nós estamos aqui justamente para ser parceiro do crescimento, Giovanni, dos administradores. Esse é a grande virada que o Sindaergs, o Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, está fazendo, né? Nós estamos aqui tentando cada vez mais trazer conhecimento, trazer experiência, palestras como a tua, como a da Luana, como foi a do Alessandro, falando da experiência de vida dele, né, como foi o Emir. A gente está na fila aí para gravar com o Mauro Bellini, que tu conhece bem. Sim. Hoje o grande líder da Marco Polo, o Clóvis Tramontina, a princípio topou, vai falar um pouco da história dele, que também são administradores, né? E a ideia é isso, gente, que um pouquinho de cada uma coisa que eles falam aqui sirva para cada um de vocês. Giovanni, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.